Inteligência artificial. Afinal de contas, tem uma bolha ou não tem uma bolha? Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um episódio do Expert Drops, o seu podcast, videocast semanal preferido que traz tudo sobre o que está movendo os mercados no Brasil e no mundo, sempre sob o ponto de vista aqui dos nossos analistas de research da XP. E hoje, para falar comigo sobre esse tema que não quer calar, né, esse tema quente, esse tema que a gente vai virar o ano falando cada vez mais, que é a bolha ou não bolha na inteligência artificial, eu tenho Maria Irene Jordão, a nossa estrategista de ações globais aqui, né? Ela veio falar com a gente sobre exatamente esse tema com base num relatório que eles acabaram de publicar aqui, claro, no site de conteúdos, que tá super completo. E além disso, a Irene também vai falar aqui, dar uma palhinha sobre a temporada de resultados, né? Que se encerrou. Essas temporadas parece que duram 5 meses de temporada. Mas é praticamente isso mesmo, Raquel. Jesus, eu olhei, eu falei, tá certo isso aqui, mas enfim, tá certo, a temporada encerrou agora. E também, no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho sobre as decisões, né, de política monetária que aconteceram essa semana. Decisões no plural, porque a gente teve Copom, né, aqui no Brasil, e a gente teve FONC lá nos Estados Unidos. Então, um programa bem cheio, vamos lá. Bom, boa tarde, Irene. Obrigada por estar aqui com a gente hoje mais uma vez. Você que já é figurinha cativa aqui no Expert Drops. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito dos nossos papos aqui. E bom, a gente estava esperando esse relatório de inteligência artificial há muito tempo. Então a Irene tava, calma, já vou soltar, segura aí. A gente estava fazendo ele há muito tempo, Segura deu muito aí, trabalho. Segura aí que já vem. E finalmente ele veio com grande estilo, um relatório super completo sobre a temática. Então acho que assim, antes da gente entrar nessa temática de inteligência artificial, eu acho que a temporada de resultados é um bom gancho para isso, né? Porque, obviamente, as Big Techs foram um grande destaque, né? Uma das últimas a reportar os resultados foi a Oracle. Ontem. Que não foi bom. Então, o que você pode trazer aí pra gente rapidinho sobre a temporada de resultados? Então, indo do macro pro micro aqui, né? A temporada de resultados, ela se encerrou... A gente gosta de dizer que ela se encerra com a NVIDIA, né? Mas tem algumas que saem depois, a Oracle saiu depois. Tem umas varejistas, por exemplo, a Costco, entre outras dollar stores. Então, a gente tenta olhar esse agregado para entender como é que foi a dinâmica ali, né? E duas coisas chamaram muita atenção. 3. A primeira delas é que ocorreu um fim da tendência de desaceleração no crescimento de lucros que a gente vinha observando desde o final do ano passado. Então, o crescimento ano contra ano vinha ainda forte, mas em queda. Só que agora, né, no terceiro trimestre de 2025, a gente fala terceiro trimestre, já estamos no quarto, né? Mas é porque sempre olhando pra trás. Já tá aqui 11 de dezembro. Falando do terceiro tri ainda, né? Mas é o trimestre fiscal, vai. Justo. Enfim. Ele veio bastante forte, né? E 2 fatores aí contribuíram para isso e chamaram bastante atenção. A gente tem tanto o lado ali da economia real e a economia de AI, que são os 2 grandes temas que a gente vê ali concorrendo na Bolsa Americana hoje e que tem impulsionado ali de uma forma ou de outra e tem dinâmicas muito diferentes, né? Então, do lado, quando a gente olha para o consumidor, a gente tem ouvido cada vez mais falar da história do K-shaped economy, né, Raquel? Que é um movimento distinto de comportamento a partir do segmento de renda. Ou seja, você tem um pedaço ali, a parte de cima do K, né? Os 20% mais ricos nos Estados Unidos continuam muito bem, consumo muito forte, um efeito riqueza ali, é uma população que tem muito investimento também e acaba que isso acaba impulsionando o consumo ali de tabela. Enquanto os 80% mais pobres não estão numa situação tão legal assim, né? A gente tem visto muitas pressões ali relacionadas a custos, a bens, a tarifas. Essa população um pouco mais pobre, ela é mais impactada em maior medida por toda essa política econômica errática, que foi o grande tema de 2025, né? AI, com certeza, né? Foi um tema, mas é um tema que já tá vindo há alguns anos. Mas esse ano, o tema não poderia ser outro, se eu tivesse que falar um só, né? Senão, política econômica, tarifas e o Trump ali mexendo na organização da economia americana.
Isso acabou provocando, enfim, essa divergência, né? A gente tem visto um certo enfraquecimento no mercado de trabalho, ali no pano de fundo, que inclusive é um dos motivos que leva o Fed a cortar juros a partir ali desde setembro, né? Então, essa história tem preocupado. Então, quando a gente olha ali nas empresas, é claro que as empresas estão na bolsa, elas são empresas maiores, melhores, né? Que tem ali um colchão muitas vezes maior também, possibilidade de crédito mais barato, etc. Mas o que a gente observou foi as empresas que estavam mais expostas ao consumidor de mais baixa renda já estavam com sinais de cautela ali, enquanto as outras, a parte de cima do carro, estavam ainda bastante saudáveis e indo bastante bem, né? Isso nos leva a pensar em 2026. Inclusive, é um tema que está lá no nosso Year Ahead, que já saiu também, né? Onde investir em 2026. A gente coloca ali muita atenção ao consumidor americano, né? Então, ano que vem tem um impulso fiscal relevante que vai chegar a partir da One Big Beautiful Bill, né? O projeto fiscal que foi aprovado mais cedo ainda em 2025, e tem algumas outras coisas. Até a Copa do Mundo pode ajudar esse consumidor americano a se recuperar. Só que não vai ser uma recuperação linear e igual para todo mundo, né? E é claro, as empresas da Bolsa Americana também sentem isso de forma heterogênea. Por isso, muito importante, a gente sempre fala aqui em linhas gerais, né, bolsa, setores e tal, não sei o quê, mas é muito importante prestar atenção ali na seleção dos ativos, porque é onde você vai conseguir se diferenciar e sair melhor, né? E a outra grande questão, tinha falado que eram 3 fatores, então o primeiro foi o fim da desaceleração. Fim da desaceleração. De crescimento. Então tava todo mundo desacelerando, agora... Crescendo, mas desacelerando, exato. Agora tá mais estável. retomou Ou o retomou crescimento. pra cima? Não, voltou. Pra cima mesmo. Acelerou de novo. Tá. Pulou o estável. Exato. Foi de desacelerar pra acelerar de uma vez. O segundo era K-Shaped Economy. E o terceiro é inteligência artificial. Não tem como a gente não falar dela. Não Eu tem acho como. que de agora em diante é só AI. É só AI, é isso. Daqui, bom, já falamos de K-shaped economy, desaceleração, bom, agora é AI. É só AI. E é uma atenção muito grande ali, né? Tanto nas empresas, nas big techs e todas as empresas também estão expostas ao tema. Então, a gente traz as que não são big techs, mas que hoje já tem um core AI, né? As empresas de data centers, empresas de cloud, etc. Todas estão ali na temática de inteligência artificial. Como que estas empresas têm navegado esse cenário dos últimos meses, né? Então, tanto de uma força muito forte, que pleonasmo, né? Mas uma força ali força ainda do relevante. tema, exato. Mas também algumas dúvidas a respeito da estrutura de capital, de alavancagem, da sustentabilidade do crescimento projetado. Então, esse é um dos temas aqui que a gente não pode perder de vista. Foi um tema foco de 2025 também, 2026 ainda, né? E outra coisa também que temos que comentar, tem menos relevância, mas também é importante falar quando a gente fala de inteligência artificial, é a história toda de como que as empresas que não são core AI, né? Então, as companhias que são empresas normais, têm implementado inteligência artificial no seu cotidiano. Porque até agora a gente viu, já entrando aqui, né, nas fases de inteligência artificial, aquela história já no relatório temático. A gente vê a inteligência artificial como um processo de várias fases. A primeira delas, semicondutores. Então, foi aquele rally que a gente viu em 2023. Era NVIDIA, era AMD, era TSMC, era ASML. Então, as empresas envolvidas no processo de fabricação dos chips. Segunda fase é infraestrutura. Você não precisa só do chip, né? Você precisa do Então, data fase center. 0, primeiro você precisa fazer o chip pra fazer alguma coisa de inteligência artificial. Exato. E não tinha chip suficiente. Então, essas empresas explodiram. Perfeito. Segunda fase são data centers. Então, você precisa ali de colocar os chips em conjunto, milhares deles, para você conseguir fazer o treinamento da inteligência artificial. Aí, depois você treinou, você vai precisar fazer a inferência e por aí vai, né? Você precisa desses data centers em larga escala. E não é só, né? Você ter o chip, você tem que construir, você tem que colocar energia elétrica para alimentar. Então, todas essas empresas envolvidas nessa parte da infraestrutura física estão ali também. Que vocês chamam isso de fase 2. Exato, a fase de infra. Perfeito. Essas empresas também foram super bem. E hoje a gente tá mais nessa fase aí, né? Entendendo realmente até que ponto que a gente precisa de investimento nisso. E ainda tem uma demanda latente por isso aí, né? A fase 1 também não ficou pra trás. Você ainda precisa dos chips pra colocar. É isso. Né? Mas Elas então vão você vai
vão se empilhando. Empilhando. Até a gente chegar na Exatamente a palavra que eu terceira, queria. que ela começa a despontar. É um tema muito, muito, muito importante pro ano que vem. Mas ainda é um pouco difícil a gente falar com certeza quem vai ser a grande ganhadora, né? Em quem que a gente vai apostar nessa terceira fase pra realmente que vai ser a próxima Despontar, Nvidia, né? A próxima Google, etc. Uhum. E o que é a terceira fase? Otimização de negócios. E aí eu gosto de fazer aquele paralelo que quem acompanha aqui, quem já me ouviu falando outras vezes, já tá cansado de Da saber. Coca-Cola. Da Coca-Cola. Sabia! E tem o da internet também, o do influencer. É Então, vamos verdade, lá. eu do influencer. São dois, porque são dois modelos diferentes. Uhum. A inteligência artificial é uma nova tecnologia que entrou e chegou pra ficar, né? Hoje, se você tá falando de, Raquel, para de usar AI, né? Você não vai simplesmente parar de usar AI, ela te ajuda a aumentar a produtividade, você já incorporou nos seus processos. Aí você fala, beleza, até paro, mas eu vou ter que ter mais um funcionário aqui pra fazer essas coisas que eu tô fazendo mais, né? Então, essencialmente, tem que te pagar pra você parar de usar AI. Para de usar AI. Então é algo Sim. mais nessa linha, né? Ela veio realmente pra ficar e ela tá ajudando ali os negócios a se tornarem mais rentáveis, mais eficientes, né? Só que isso pode vir de duas formas diferentes. Ou um negócio que já existe, que vai se tornar melhor ou diferente por conta disso. Esse é o paralelo da geladeira. A Coca-Cola já existia antes da geladeira doméstica, mas a partir do momento que a geladeira doméstica tá em todas as casas, as vendas da Coca-Cola disparam, né? E o outro paralelo seria... Então, negócios que já existiam que vão ficar melhores. E o outro paralelo é o influencer e a internet. Quando a internet de escada começou a chegar no Brasil, final da década de 80, década de 90... Nossa, quando que você ia imaginar? Quando que você ia imaginar que influencer ia ser profissão, que o TikTok, o Uber e o Airbnb iam existir? Você não imaginava. E você nem tinha como, se você tivesse uma bola de cristal e soubesse que isso ia ser uma realidade, você não tinha nem como investir nessas ideias lá naquele momento, porque veio muito depois, realmente com a adoção em massa e com as possibilidades mil que a internet abriu, né? Então, você tem esses dois movimentos distintos e que são importantes de monitorar, né? Qual que vai ser a empresa que vai ganhar? Qual que vai ser o Uber daqui 10 anos? Eu não faço a menor ideia. Se você souber, me conta. Se soubesse, que eu ia falar. Se soubesse, né? Pois é. A gente consegue ter alguma ideia, porque a inteligência artificial não é nada de novo, né, Raquel? É uma coisa que a gente já sonha com ela. Desde os Jetsons. Desde antes. Tá na ficção científica há muito verdade. tempo. Tá no, né, Duna, Star Wars e Matrix Verdade. e tudo. A inteligência artificial era um sonho da humanidade antigo. Só que ela tá chegando, a gente consegue imaginar alguns possíveis usos, né? Um piloto automático que nem o Hall em 2001, uma Odisseia no Espaço. Será que ela vai ser do bem? Será que ela vai ser do mal, né? Como é que vai acontecer? Em Duna, ela foi banida. Em Matrix, ela... Então, você tem várias hipóteses, tanto de uso quanto de... Qual que vai ser o efeito disso pra economia, pra humanidade a médio e longo prazo, né? Por enquanto, a gente só sonha. Mas é que nem as pessoas ali no início, na virada do século XIX pro século XX, imaginavam que seria a virada do milênio, né? A gente não consegue, de fato, entender, sabe? Que se soubesse, se eu tivesse uma bola de cristal, né? Mas não é o caso. Então, só que a inteligência artificial, e ela... Apesar da ideia não ser nada de novo, as aplicações também não são novidade. Ela só ficou muito falada agora recentemente, mas... Eu acho que ficou mais machine acessível, learning. né? Mas a gente já tinha outras aplicações de machine learning, de reconhecimento facial. Aqui na XP tem um reconhecimento facial sim. pra gente entrar nos andares. Isso é inteligência artificial, mas é de pequeno porte. É verdade. É o que a gente chama ali de... me fugiu o nome agora. Mas que a gente tem uma escala, né? Então, você tem essa parte que é, né, de mais simplesinha. Aí você vai para os modelos de texto, os LLMs. Aí você tem os modelos de os agentes. E depois, lá na frente, você tem Physical AI, né? Que seriam robôs autônomos, direção... Isso é lá na frente. Já existe, de certa forma, mas você vai ter uma diferença muito grande no porte desses modelos e, consequentemente, do tipo de data center, de chip que você vai precisar para processar cada uma dessas coisas, né? Então, AI também não é nada de novo, só que agora, desde o lançamento do ChatGPT em 2022, novembro de 2022, ela ficou na palma da nossa mão, né? A gente consegue conversar. É isso. E aí, isso forçou as empresas
a se readequarem, a entrarem de cabeça nisso, senão a impressão Senão vai é que ficar elas pra vão ficar pra trás. trás. É, né? exatamente. Não é como se Google já não desenvolvesse coisas de inteligência verdade. artificial há décadas. A grande Mas questão agora tem que é que mostrar que tá desenvolvendo. exato, porque chegou. Não é como se no nosso algoritmo de pesquisa ou no feed do YouTube Não tivesse há inteligência 5 anos artificial. atrás já não existisse. Mas a questão é que agora ela tá latente. E é outro tipo, né? São os agentes e são essas aplicações, assim, no dia a dia. E o processamento de fala é linguagem natural ali, né? Você conversar com o seu celular como se fosse uma outra pessoa. Que é o sonho ali dessa fase, né? Desse modelo. Bom, então a gente já falou aqui de todas as fases. E, assim, agora pensando, né? Você falou muito da temporada de resultados. Então, olhando, poxa, tem algumas dessas empresas, elas já estão desenvolvendo isso. Já estão. Então, a gente tem as empresas de chips, a gente tem as empresas de infraestrutura. E agora, o que se discute de bolha? Vocês enxergam essa bolha vindo em qual parte, né? Qual fase dessas empresas? Ah, não, a bolha a gente vê mais que as empresas que estão associadas a esse conceito podem estar mais, né, na fase 2 ou não, na fase 3. Porque eu entendo que a fase 3, ela também é a mais difícil de identificar o ganhador, porque pode ser... Você não precisa estar falando de uma empresa de tecnologia ou de uma empresa de infraestrutura que é, assim... clássico, né? Eu sei o que é uma empresa de infraestrutura, eu sei o que é uma empresa de energia, eu sei o que é uma empresa de, sei lá, logística, né? De construção, eventualmente, dos data centers. Mas na fase 3 pode ser qualquer empresa. Sim. Eu queria dar um passo atrás. Tá. Antes da gente falar é bolha, não é Perfeito. bolha, ou onde tem uma bolha, vamos definir o que é uma O bolha? que é uma bolha? Porque Muito eu bom. acho que é um conceito muito mal compreendido, né? Então vamos lá, bolha é essencialmente, assim, a definição comum, popular aqui, é onde existe um excesso. Perfeito. Né? Então é um preço, porque a gente pressupõe que os preços, eles refletem retornos futuros, né? Então é um preço que não necessariamente vai refletir esse retorno futuro, ele tá muito inflado. Ele não corresponde ao que vai ser realizado pra frente, né? A expectativa tá muito maior do que a realidade. Mas será que a gente consegue prever uma bolha de forma sistemática? Não. As bolhas na literatura, elas são sempre observadas ex Ex-post. post. Exato. O Fama, ali que ganhou o Nobel de Economia, ele fala bastante disso, né? Que não existe forma sistemática de você falar isso é uma bolha, isso não é uma bolha, antes dela acontecer. Depois é muito fácil. Ela é por engenheiro de exato. obra pronta. Ela é por definição um fenômeno que você observa depois. Se você tem como prever a bolha, então não é uma bolha, porque você consegue apontar ali as falhas. E ela não vai estourar. Exato. O que a gente consegue fazer aqui são ver indícios. Né? E a gente compara com outros momentos no passado pra entender se, ok, a gente vê paralelos ou a gente vê algum sinal de alerta aqui na saúde financeira dessas empresas que vai apontar para um desses excessos, assim, para um possível estouro dessa bolha na frente, né? Então, vamos aqui por partes. Né? Primeira coisa de todas. Rach, se Microsoft cair 50% amanhã, você compraria? Microsoft? Compraria. Sendo um negócio que ela é... Eu acredito na Microsoft. Acreditando na Microsoft, sabendo o que ela é hoje. Se a Nvidia cair 50% amanhã, você compraria? Compraria também. E se uma empresa de quantum computing X cair 50% amanhã, você compraria? Aí não. Eu não sei quem que é. faz. Não sei o que faz. Eu não sei quem é essa X. Não compraria. Pois é. Então, aí a gente tem uma das primeiras camadas, né? Será que existe valor residual? Porque quando a gente tá falando em uma bolha clássica, não costuma ter, né? É uma coisa que realmente foi ali nas expectativas, etc. Mas se cai muito, não sobra nada. Se você for pensar ali em ativo, né? No caso da Microsoft, a gente usa o Teams, o Outlook, essas coisas todas. Sobra tudo que tem a empresa, né? Tem até o Xbox lá dentro, né? Tem de tudo. Tem o software, a propriedade intelectual. É verdade. Tem o serviço. PC, tem uma série de coisas. No caso de uma Nvidia, pode cair, mas ainda tem o chip Tem lá. o chip físico. O chip físico. Sim, perfeito. E por aí vai, né? Que eles vendam todos os chips pra pagar os acionistas, cara. Alguma coisa tem lá ainda. Mas, a dívida ali, né? Mas assim, se você olha pra uma empresa, aí é o que a gente tá fazendo a primeira distinção ali, né? O tipo de empresa que a gente vai olhar.
Porque tem umas empresas que a gente nem vai olhar nesse momento, porque a gente entende que são ideias apenas. Não que eu não ache que em algum ponto computação quântica não vai ser uma coisa que vai ser muito interessante. Só que nessa fase que a gente tá, não existe nenhuma empresa ali que tem um produto operacional. Sim. Então, essa empresa é uma ideia, né? Ela é NVIDIA há 20 anos atrás. Não, há 20 anos Que do atrás mesmo- a NVIDIA já tinha um chips 40. É. Que alguém podia ter Enfim. uma ideia assim. E podia passar na frente. Então, era uma empresa que ela nem era... A NVIDIA começou ali vendendo chip pra videogame, né? Ah, é Pra placa de verdade. vídeo e tudo mais. Sim. Mas assim, se você falasse naquela época que era uma empresa de AI e você desse um valuation como se É. fosse... Aí não daria, né? Mas você pega uma empresa dessas hoje, eu falei de quanto computing, mas pode ser de várias coisas. Pode ser uma empresa de... fusão nuclear, sabe? Não é fissão, seria muito legal. Só quando alguma empresa conseguir fazer isso, vai ser energia ilimitada, custo Infinita, custo baixíssimo. Uau, vai baixíssimo. ser incrível. Hoje, Hoje, ninguém consegue. tanto ninguém consegue que ainda é Sim. muito promessa, né? Uhum. Então, é muito difícil eu fazer uma aposta dessas nesse momento. Então, Sim. aí a gente já restringe o nosso universo. Eu só vou olhar pra AI para empresas que eu sei que são de entregam fato alguma de coisa AI hoje, nesse momento, né? Uhum. Que não apenas, né, tem uma ideia ali, tem uma promessa de que vão continuar dominantes e tudo mais, mas elas têm receita já ligada à inteligência artificial. Efetivamente. Tem muito lucro ligado à inteligência artificial, o que é muito diferente de eu falar, não, isso aqui daqui 5 anos, né, vai ser o próximo Uber. Ou o próximo TikTok. Sim. Mas, pô, 5 anos é muita coisa pra uma ideia apenas você dar bilhões por ela, Perfeito. né? Então, eu acho Muita que coisa pode acontecer em 5 anos. Exato. Mas muita coisa pode acontecer também com essas grandes. Sim. A realidade é essa. E aí, como é que a gente compara, né? Uhum. Como é que a gente olha pra esse panorama inteiro e fala o que nós gostamos, o que nós gostamos. E aí a gente pode ir por algumas avenidas diferentes, tá? Pela comparação histórica ou olhando pra sinais de alerta que o mercado inteiro começou a procurar recentemente. Sim. O que seria comparação histórica? Múltiplos, né? Ali é uma das formas mais tradicionais que existe da gente comparar uma empresa com outra. Bem simples ali, né? Você olha os Pra múltiplos saber se é e... naquela simplificação. Tá cara ou não barato, tá cara? É. E a gente vai ter alguns ajustes que vão ser necessários de fazer, né? A gente olha simplesmente um preço-lucro, assim, elas vão parecer caras. Só que não necessariamente uma empresa estar cara significa que é momento de vender, né? Ela pode estar cara porque ela é muito boa. E aí? Né? Ela pode ficar cara pra sempre, Exato. né? Ficar mais não cara vou entrar ainda. porque É isso. e ficar mais cara ainda se ela for muito, muito boa. Mas Mas beleza, então eu vou comparar com momentos históricos. E aí talvez seja legal a gente olhar um outro tipo de múltiplo, que é o que a gente olha lá no nosso relatório temático, que é o PEG Ratio, que a gente pondera o crescimento projetado também. E a gente vê, quando nós olhamos aí pro PEG Ratio, né, do setor de tecnologia, versus lá atrás na bolha das .com, que é o melhor paralelo provavelmente que a gente consegue fazer, que não tá nem perto Nem daquele perto nível, disso. né? Especialmente porque você já tem lucro, né? E naquela época não tinha lucro. E aí você ficava... E você pegava muito- apenas o projetado, né? Era o lucro projetado, o lucro atual zero, Aham. projetado Aí apenas tudo bem, adiante. beleza. Tem uma distinção que a gente tem que fazer. Quando esse crescimento que você coloca na conta para ponderar é o consenso dos analistas. Os analistas podem Sim, estar excessivamente podem. otimistas. Podem. Tem razão. Por isso a gente vai olhar para lucratividade, Uhum. né? E aí a gente vai fazer essa distinção, que eu quero olhar, que eu não quero olhar. E tudo bem. Mas esse ritmo de crescimento de lucros pode desacelerar. Você pode colocar uma infraestrutura toda e depois ela não ser necessária renovar. Pode acontecer isso. Não é o caso, aí a gente tem que entrar no micro, entender a dinâmica ali do setor, dos chips, etc. A gente vai entender que não é bem assim, né? E é algo que talvez desacelere, mas não é que vai cair, não é que vai desaparecer. A necessidade que a gente tem hoje por data center, por chip, por capacidade de computação, não vai diminuir, né? Ela talvez se acomode. Perfeito. Mas ainda tá muito no campo das hipóteses. Outro fator ainda que a gente pode colocar nesse mix beleza, a gente tá comparando com a bolha.com. Como é que era a condição macroeconômica naquele momento? Eu ia falar isso, que o macro importa Define muito. muito também, né? Muito. Especialmente quando a gente vai entrar na história do crédito. Naquela época, o juro era muito baixo.
os juros estão caindo, mas eles ainda estão em patamares bastante muito elevados. diferente, Né? É outra dinâmica, em termos de ciclo macro, de disponibilidade, de liquidez. De liquidez, É outra coisa, o momento atual versus o anterior. Perfeito. Toda a literatura acadêmica aponta para uma geração de liquidez excessiva pré-bolhas, né? Exato. Excessiva. Não é o que a gente vê no caso. momento. Não. Não é nem um pouco. Até porque se a gente olhar o início do rally, o rally como que ele sustentou, Juros altos. foi tudo sobre juros altos. Mas então por que teve um rally com juro alto e que a Bolsa Americana foi bem quando ela deveria ter ido mal? Porque tem inovação. E quando a gente coloca a inovação no meio dessa equação toda, não obedece às leis normais de um estado estacionário quando não tem. É um fator exógeno, é uma coisa que vai. Aumento de produtividade, inovação, etc. É o que puxa o crescimento, né, Raquel? Então, no final das contas, quando você coloca, você realmente não sabe, né, qual que vai ser a sua receita quando esse negócio estiver consolidado, você entra realmente nesse ciclo de expansão de múltiplos, o que é perfeitamente natural. A gente observou em outros momentos. Isso significa que não vai ter nunca uma correção? Pelo amor de Deus, não falei isso, Não, né? Muito não. volátil, justamente porque a gente entra em outro E outra ainda é o que você seara falou, ainda. e depende... Quem que vai ganhar? Né, exato, que é uma corrida, é isso. Mesmo quando a gente olha a bolha das .com, né, eu acho que tem uma questão ali de você sempre comparar a quantidade, né? Tem um monte de empresa que continuou, que nasceu ali e seguiu. Mas tem todas aquelas que não. Que não deram certo. Exato. Né? Então, um exemplo legal de colocar ali é nas histórias dos browsers, né? Então, o Google ganhou, mas a gente sabe muito bem disso. Mas tinha vários outros concorrentes, né? O primeiro que pareceu por um momento que ia ser o ganhador era o Netscape, eu acho. Agora não me Não é da lembro. minha época, gente, mas eu acho que é Eu Netscape. lembro do AOL. Tinha o AOL, tinha o Yahoo. Bom, tinha o Yahoo, que era também a busca era Yahoo. era Yahoo, Na minha né? época, quando eu comecei a buscar coisas na internet, era tudo Yahoo. Daí, de repente, Yahoo morreu. Meu primeiro e-mail foi Yahoo. Yahoo. Mas já isso aí. tava sendo ele já substituído. tava em down ali. É porque o que a minha mãe tinha, enfim, eu era muito criança. Mas voltando, era Netscape e foi Google, né? Quem que vai ser Netscape dessa onda? Será que vai ter? Será que vai sobrar? Quem vai ser o Yahoo, né? Enfim. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Por isso que é um movimento tal qual a internet. Não dá pra você ficar de fora. Não dá pra você olhar pra esse movimento todo e falar, não, tá caro, vou ficar de fora, que você vai perder provavelmente um dos maiores ciclos de geração de valor da história, né? Exato. Como aconteceu em outros ciclos de Geração, inovação, né? de geração de Grandes valor. ganhos de produtividade, né? Exato. Desses saltos. Eu vou ficar aqui, né? Não querendo falar mal da Bolsa Brasileira, tem muita coisa legal. E vejam o que o pessoal de Estratégia Brasil tá falando, eu não entendo nada disso. Mas o perfil ali, ele é muito commodities, bancos, etc. Isso vai crescer o que a economia crescer. Sim, não tem muito como você ter São uma mais grande... cíclicos, sim. Não cíclico. tem essa observação do salto de produtividade. Não tem como você, imediatamente, você é uma empresa que produz, né, enfim, começar a cobrar mais sem ter um aumento de demanda, né? Vai crescer de acordo com que a economia crescer. O que é muito diferente quando você está falando em inovação. Porque a inovação, eventualmente, há 15 anos atrás... 15? 20 anos atrás, ninguém tinha um desse aqui. Não. Agora... todo mundo tem, agora ninguém vive sem a tal da internet, né? E sem todas as coisas que vêm junto. Inteligência artificial, a gente pode entender que ela vai ser integrada de tal forma que também vai ter esse ciclo de adoção acelerada, onde vão surgir as oportunidades, né? Onde? Em que empresa? Não sei. Quem me dera, sabe? O que a gente consegue prever A gente vai tentando olhar, né, Exato. no médio prazo, quem que tá despontando dentro dessas fases que a gente desenhou, etc, né? Sim. Então, beleza. Eu falei aqui do crédito, né? Ele é muito importante. A gente precisa mencionar essa história. Vamos lá. Quando nós estamos falando, né, de investir muito, porque a inteligência artificial ela vem acompanhada de um ciclo de investimentos extremamente acelerado. Você precisa construir esse data center, tem empresa aí falando em gastar 1 trilhão ao longo dos próximos menos de 10 anos, né? Então, ok, de onde vai vir esse dinheiro? Em muitos casos, ele vem de dentro do próprio balanço das empresas. Quando você está falando de empresas como Google, como Microsoft, elas têm um balanço forte que consegue dar conta, sustentar né, esse investimento disso, sem aumentar a alavancagem demais. Agora você já tem outras empresas, que foi o que a gente viu recentemente, né, nas últimas semanas e tudo mais, que não tem como fazer isso, aumentam muito o endividamento e
quando você tem qualquer turbulência ali em relação ao tema, elas vão ter uma volatilidade muito maior e não vão reagir tão bem, porque elas têm um compromisso ali de pagar essa Compromisso dívida. financeiro. Um compromisso financeiro. Normalmente No caso, quando você estoura as bolhas, né? O Exato. juro começa a subir. E no caso, você tem a Oracle, que seria uma grande empresa que tá aí, né? Mais de metade do backlog dela, ou seja, dos contratos que ela tem para executar para frente, são ligados ao OpenAI. Quando o mercado começou a questionar, será que a OpenAI vai ser a Netscape da época da bolha das .com? E a gente vai entrar um pouquinho na história do OpenAI daqui a pouquinho, tá? Oracle reagiu muito mal. Mas muito mal. Por que outras empresas estavam ligadas ao OpenAI não reagiram tão mal quanto a Oracle? Por conta desse compromisso, desse backlog e do amparo em dívida. Né? Então, isso é um fator bastante interessante. É algo que ainda seja amplo, disseminado, etc. Não. Né? A gente vê alguns bolsões ali. Então, eu sempre falo, é um tema muito legal, mas a gente tem que fazer o ajuste fino ali para entender o que vale a pena, o que não vale a pena e onde estão as oportunidades, né? Até porque quem se alavancou em um período que, enfim, a gente tá vendo os juros baixarem e tal, mas é isso, né? A empresa já tá alavancada. Se dá uma virada na economia, já tá contando com a queda de juros. Vamos supor que tem um repique na inflação dali a 6 meses, os juros voltam a subir. Você pegou ela, né? Ali sem sustentação, né? Pois é. E a gente não pode deixar de falar da OpenAI. Né? A OpenAI aí é um elo que enfim, surgiu como, vai acabar com o Google, né? Vai mudar a nossa forma de lidar com a internet, vai ser essa startup tava valendo meio trilhão, né? E nem tá na bolsa, né? E não tá na bolsa. É a empresa privada mais cara, provavelmente, que tem. Não sei agora, né? Se fizessem uma nova rodada aí de investimentos, qual seria o valuation dela? Entre elas. Mas 2 meses atrás, ela conquistou um valuation realmente, assim... extraordinário. Aterrador, assim. Enfim. Mas o que aconteceu recentemente que causou todas essas dúvidas, esses questionamentos, né? Até então, o modelo, o GPT-5, era o modelo mais eficiente, mais avançado, mais tudo, né? E que, por sua vez, para ser um modelo desse porte, tudo mais, depende de um treinamento muito intenso em data centers e tudo mais. Então, a OpenAI é uma empresa que depende muito desses investimentos e de infraestrutura física também, né? Apesar dela ser uma startup, etc. Ela fez vários contratos enfim, Microsoft detém um pedaço de cerca de 30% da OpenAI, e ela fez um contrato com a Microsoft, não para treinamento, enfim, mas para inferência, fez um contrato com a Amazon, fez contratos com a Nvidia, fez contrato com meio mundo. No final das contas, o valor total dos investimentos que ela prometeu que vai fazer chegam a $1 trilhão. É impressionante. Só de investimento, gente, isso é o PIB do Brasil. Mais que o PIB do Brasil. E a gente foi fazer uma conta ali para tentar entender, quanto que tem que ser a receita da OpenAI Perfeito, para ela só investir dos próximos anos. Quanto que ela tem que ter de receita para... né, enfim, hoje ela tem 20 bi de receita anual. Quanto que ela tem que crescer de receita para que ela consiga atingir né? E quanto que ela tem que ter, enfim, para ela conseguir atingir a margem que ela falou que ela vai ter em tantos anos, para ela conseguir se manter, né, nesse nível de atingir essas metas, né? E a gente tenta fazer essa estimativa lá no relatório. Aí eu vou deixar pra vocês darem uma olhada lá, um gancho pra vocês darem uma olhada. Mas o que a gente entende é que talvez ela não consiga fazer esse $1 trilhão de investimento, né? Especialmente dependendo de um avanço de receita que não seja tão alto assim, né? Hoje, a OpenAI, ela tá mais voltada para soluções individuais, né? Então, venda direto para pessoas, para indivíduos. Enquanto você tem outras que estão ali com usos corporativos, etc. Por que a gente viu no mês passado toda aquela história ali entre Google e OpenAI? Que compra outro, que compra um, que... Não. Por que Google despontou aí? Parece que agora é o próximo novo grande ganhador. Porque Google lançou um modelo mais eficiente, melhor. E não apenas isso tudo, mas a Google também treinou esse modelo nos seus chips que ela mesma desenhou ali. São as TPUs. Então, GPUs, e ela não depende de um terceiro, né?
Exatamente. Verticalizando. Exatamente. Então, com isso, começa-se a questionar, pô, será que na Google já tem ali, né, a força de vendas no mundo inteiro? Se um cliente corporativo ali não vai contratar o OpenAI, você pode contratar você pode contratar um Google, já tá ali. entendeu? E por aí vai, né? Então, a gente viu bastante isso despontando, né? O que não significa também que empresas que fizeram algum acordo ali com a OpenAI vão estar tão ameaçadas assim. Uhum. Por exemplo, um grande caso foi a NVIDIA, teve um desempenho muito pior porque, pô, agora Google tá tendo o TPU próprio, né? Então, talvez um chip ali para concorrer com o da NVIDIA. E tinha também aqueles acordos com o OpenAI. Talvez, né, a NVIDIA esteja ameaçada. Não é bem assim. O chip da NVIDIA ainda É superior. é muito superior, especialmente para o uso em inferência, que é uma fase diferente de treinamento. Ela ainda, né, a demanda ainda é extremamente abundante para quem quer que seja. Sim. Ela tem ali Por isso que eu compraria se capilaridade caísse 50%. Exato. Então, tem ali uma capilaridade, né? Tem essa empresa de tecnologia. Uma coisa muito engraçada que eu ouvi uma vez, até de um executivo mesmo da NVIDIA, é que ele falando que tecnologia e droga são as únicas coisas que tem usuário. Ai, que horror. Pior que é. Porque você não consegue simplesmente substituir um chip da NVIDIA. Porque você tem não só o chip, mas você tem o software proprietário. Você tem aquilo ali que faz você tirar, trocar, né? você tirar o máximo daquele chip, né? Que não necessariamente você vai ter em um outro. E você tem já um ecossistema grande de aplicações integradas com aquele chip. Então não é tão simples assim de substituir. E tecnologia, naturalmente, é oligopolística, né? Então, você vai ter ali algumas grandes empresas que vão dominar porque elas se beneficiam desse efeito de rede. Quando elas já estão ali instaladas, é muito difícil você desafiá-las nesse sentido. É claro que a gente pode ver movimentos como, né, de correção e de reprecificação, etc. Mas a gente chega à conclusão aqui de que é um tema do qual não dá pra ficar de fora. E que as empresas que estão, né, ali despontando ainda tem muita qualidade. A gente sempre faz um alerta, ok? Vamos entender ali o que tá caro, o que tá barato. Não é pra entrar em qualquer uma. Até dentro do caro ali, né? Vamos tentar entender essas questões mais micro de cada empresa. Então, tem algumas que a gente tem um pouco mais de receio. Algumas que são um long shot demais, né? Faz alguma projeção que a gente duvida um pouquinho. E a gente vai ajustando assim. Mas é um tema que a gente tem exposição aí de forma bem ampla, enfim, várias empresas. Excelente. Então, pra ver. E quando você falou do caro, né? Tem que ver mesmo dentro do caro de fato. Porque é o que o Arthur Wichmann, né? O nosso CIO fala também. Que pode ser que não seja caro. Porque é o que você falou, você compara o preço, o múltiplo, com o quê? Né? Se você não existia essa indústria, essa temática antes. Pode ser que não seja caro mesmo. Pode ser que a gente esteja falando de outros patamares de múltiplos, né? Porque muitas dessas empresas estão efetivamente gerando lucro. Bom, então, temos aqui que, por hora, não vemos uma bolha óbvia, que não vale a pena ficar de fora, mas também não vale a pena achar que é all-in, qualquer coisa, né? Como sempre, com cautela e seletividade. Por isso que a gente tem as nossas carteiras aqui recomendadas. Você falou da Oracle, que vocês já tinham olhado, uma alavancagem preocupante. Acho que só para finalizar aqui, algumas... Então, você falou da NVIDIA, né? Tem alguma outra empresa, principalmente da parte ou da parte 2 ou 3, que você acha que talvez o pessoal não esteja olhando tanto e vocês vejam com bons olhos nesse momento? E vamos lá, algumas das nossas favoritas, tá? Que estão nas carteiras recomendadas, inclusive. Gente, vamos lá ler o relatório de qualquer forma, porque tem muita coisa que eu não tô falando por aqui, né? Mas a própria NVIDIA, né? Ela é uma empresa que, quando a gente vai olhar, não é nem o S&P. No S&P, se eu não me engano, ela é 8% do índice. E no Global Acqui, que é o índice das bolsas globais, ela representa 5%. Né? Ela é uma empresa que ela tá ali, ela é peça central, peça-chave, e tá encadeada de forma muito boa, né, com o restante da cadeia como um todo. Não tem como você falar em AI hoje em dia sem você falar da NVIDIA. Você tem ali, né, algumas que tentam competir em algumas fases, mas ela ainda... Ela tá em todas. Exato. A gente coloca ela como empresa de semicondutores, mas ela também tá em infraestrutura, ela também tem grandes investimentos ali em data centers e tudo mais, ela tem isso tudo. E ela tá em otimização também, porque não tem como você... pensar em AI física, ou você, né, que seriam robôs, esse tipo de coisa, ou você pensar em
sei lá, aplicações, etc., sem esses chips, né? E sem ali a parte do software da NVIDIA, né? Esses códigos, essa propriedade ali que eles têm também para você tirar o máximo ali do chip e tornar o seu processo de AI mais eficiente. Uma outra empresa que a gente gosta bastante em infra, que a gente acabou não mencionando aqui, é a Amazon, por exemplo, né? Então, ela é uma empresa que ela tá mais voltada hoje, né? É uma empresa de varejo global, e-commerce, etc. Mas até nos últimos anos, assim, antes da gente falar em AI e entender Amazon como uma empresa de AI, a gente já via que uma das principais cifras ali de ajuste para a reação no pós-resultado era o crescimento da AWS, que é uma das principais ali plataformas de computação em nuvem que existem, né? De armazenagem, etc. Que é Amazon Web Services, enfim, espetacular. Mas a Amazon, ela, por, enfim, ter essas integrações ali com varejo, muito dado, muito isso tudo, ela também é uma empresa que ela consegue entrar nessa fase de otimização. Então, a gente já tem visto a Amazon comprando umas startups, fazendo uns esforços ali para otimizar tanto a experiência de venda, quanto também otimizar processos ali, cortar custos em armazéns, na parte do varejo, etc. ela tá olhando a otimização e ela também tem a outra parte, né? Ela a é uma potência de vendas físicas até, né? Então, Sim. é uma empresa que com certeza ali vai despontar como uma empresa da terceira fase de otimização também, né? E tenho que mencionar também a Dell. É uma outra empresa que nós gostamos bastante dessa parte de infra. A gente fala, os chips e não sei o que, etc. Mas você precisa também não, nos chips da NVIDIA, etc. Mas a Dell é uma das principais parceiras da NVIDIA nesse processo de integração com hardware, né? Então, a gente aqui na XP precisa, sei lá, vamos usar mais AI no nosso cotidiano, a gente precisa de um computador que suporte isso, né? Não vai ser um computador antigo, né? Vai ter que ser um computador para AI. A gente vê essa evolução naturalmente acontecendo, ela tem um backlog ali bastante interessante, né? É uma empresa que ela estava sendo considerada meio que tech antiga, até um pouco tempo atrás, mas ela despontou aí com esses contratos, com essa questão toda. Então, são algumas... Ela tá na nossa carteira top dividendos, inclusive, ela não tá na top ações como as outras duas, porque ela também é boa pagadora de dividendos. E ela traz um componente aí um pouco diferente, talvez, né? A gente, enfim, tem outras ali do setor de energia, utilidades públicas na realidade, né? Ou empresas que estão ligadas ao industriais, etc., que também vão estar integradas com esse processo todo, mas aí vai lá ler o relatório. Excelente, agora para de dar spoiler, né, mas bem interessante isso da Dell, né, porque é o que você falou, por um tempo ficou, é tecnologia velha, né? É só computador, e não, né, acho que aqui nem, são essas idas e vindas, o que eu acho fascinante nesse território micro, principalmente quando a gente fala de tecnologia e AI, é que as empresas vão e voltam. Você fala assim, cara, essa daí achei que nunca mais ia falar, voltou. Aí é que nem... Nokia. Assim, Nokia, que tá voltando, né? Você fala, cara, Nokia era aquele assim? celular que você jogava e ele não quebrava e tal. Não, agora é uma empresa de AI. É uma loucura, como elas vão e voltam mesmo. Então, enfim, não vamos dar mais spoilers, vamos lá pro relatório. Bom, então depois desse papo super completo aqui sobre AI, né, vamos aqui finalizar, que já passamos o nosso tempo regulamentar, para falar de... Bom, além de AI, que a gente sabe que é um tema que vamos continuar aqui vendo e revendo ao longo do ano, e com certeza é um tema a se ter na carteira e a se monitorar. Nessa semana, então falando mais especificamente aqui dos últimos eventos, a gente teve uma semana que também contou com 2 eventos super importantes, que foi o Copom, como eu comentei no início, e o FONC, né? Então os 2 comitês de política monetária, eles se reuniram lá nos Estados Unidos, o FONC, aqui no Brasil o Copom. Falando rapidamente aqui no Brasil, né, foi uma decisão já bastante esperada, manutenção da taxa Selic em 15%, mas o que acabou surpreendendo foi uma mensagem forte, uma mensagem considerada rock, né, considerada dura, do Banco Central. Foi uma comunicação que, na nossa visão aqui, foi bem acertada, uma comunicação clara, transparente. O Banco Central acabou não mudando quase nada do comunicado, né, adicionou uma palavra ou outra, então os investidores estavam de olho se ele ia tirar o bastante, deixar o bastante, que tem uma parte ali do comunicado que o Banco Central se referia
a política monetária contracionista, ou seja, contraindo, né, com o objetivo de frear a atividade econômica por um período bastante prolongado, né, que ela era necessária. E ficou todo mundo esperando se eles iam tirar o bastante, deixar o bastante. Tiraram o bastante, deixaram o bastante, desculpa, deixaram lá, e isso foi lido como uma mensagem dura, né? Olha, colocaram um em curso, ou seja, o nosso processo, né, de contração, de política monetária contracionista, está em curso, ele está acontecendo. Estamos vendo os resultados. Mas é preciso que a economia fique dessa maneira, que a política monetária siga o contracionista por um período longo, né? Então, não tiveram nenhuma indicação explícita, né, nem implícita, na verdade, nenhuma sinalização de que haverá um corte ali no horizonte de curto prazo, ou seja, janeiro. Então, o que a gente viu de reação do mercado foi essa redução de expectativas para um primeiro corte em janeiro, que tinha alguns investidores que já estavam olhando, tinha a parte precificada, apressada ali na nossa curva de juros. Isso mudou, agora as apostas estão bem baixas para janeiro, justamente por conta desse recado forte do Copom. E isso, todo o contexto reforçou o nosso call, né, a nossa projeção aqui do primeiro corte de juros em março, né? Então, no mesmo dia do Copom, saiu o dado do IPCA, que é o indicador de inflação, e veio um dado mostrando uma desinflação em curso, né, até deflação em alguns itens como alimentos, né? O IPCA caiu para o menor nível desde, acho que 2018, se não me engano, né, para o mês, mas, né, a postura cautelosa do Copom apontou para o fato de que, a inflação ainda está acima da meta, apesar de ter caído acertado ali o limite superior, essa não é a meta é 3, né, a atividade econômica ainda está aquecida, o mercado de trabalho é aquecido, qualquer overshooting, né, qualquer movimento muito forte que a gente vir na taxa de câmbio vai impactar, que é o que a gente viu nas últimas semanas por conta da incerteza, do ruído político, né, então, o Banco Central bastante cauteloso, né, e reforçando essa postura cautelosa no comunicado. Então, reforça aqui a nossa visão de que a Selic deve começar a cair sim em breve, mas não tão breve assim do que alguns achavam. E bom, além do IPCA e o Copom, a gente teve também o FONC, né, lá nos Estados Unidos. O FONC também super esperada a decisão, redução de juros por lá, mas quais foram os principais destaques, assim, que vieram tanto da decisão, né, quanto, eu acho que o comunicado e a fala do Jerome Powell depois do comunicado? Então, a reunião de ontem foi percebida como um pouco levemente dovish, né? Um pouco mais branda, as falas do Powell e tudo mais. O corte de 25 basis points já era esperado na taxa dos Fed Funds, mas o que se percebeu ali como um pouquinho mais brando foi uma sinalização tanto de que o mercado de trabalho poderia estar se deteriorando mais do que o percebido nos dados, por conta ali de o que aconteceu ali na coleta dos dados nos últimos meses, que foi interrompida e piorada ali por conta da história do shutdown. Então, isso foi entendido como um pouco mais dove, né? Adicionalmente, o Fed ele começou a fazer compras de T-bills, né? Então, de títulos curtos do governo americano para ampliar ali as reservas, o que não necessariamente o que eles reforçaram bastante, que não tem a ver com política monetária, mas que deu uma percepção ali para o mercado de que eles estão reforçando liquidez, né? Além de uma expectativa, é claro, de ano que vem, uma troca ali na composição do comitê, que já é amplamente esperada ali, por conta do vencimento dos mandatos e indicações de Trump, que tendem também a ser mais dovish. Eu acho que esse panorama todo aí, né, acaba concorrendo para que ano que vem a gente tenha talvez um pouquinho mais de cortes de juros do que tem lá nas projeções oficiais do Fed, né? Então, o SEP, que é o Summary of Economic Projections, que eles divulgam uma reunião sim, uma reunião não, eles divulgaram ontem, inclusive, tem ali um corte de juros ao longo de 2026. Já nas expectativas do mercado, 2 cortes. Nenhum corte em janeiro, mas ali pra frente a gente fica esperando a evolução dos dados econômicos. Isso é outra coisa que o Paulo falou, né? Muito dependente dos dados, e agora a taxa de juros já se encontra ali perto do nível neutro. Então, aquela taxa de juros que nem acelera, nem desacelera a inflação. Muito bom. E inclusive, né, era algo que a gente falava muito há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que essa taxa de juro neutra, ela está acima do que ela já foi, né? Do que quando a gente olha ali para trás, ela era um pouco abaixo. Mas a economia saiu, o fiscal, a liquidez, tudo da economia saiu daqui e foi para cá. Exato. E isso exige uma taxa de juro neutra mais alta. Outra coisa também que eu esqueci de comentar, que também foi percebida como um pouquinho mais dovish, né? É que, enfim,
a inflação nos Estados Unidos, outro comentário do Powell, a parte de bens dessa inflação, metade ali poderia ser atribuída a tarifas, o que é um efeito que ele vem como um choque, ele não fica de forma persistente. E iria se dissipar ao longo do segundo semestre do ano que vem. Então isso também é um indicativo de que, apesar da inflação estar acima da meta, a taxa de juros neutra ali já seria apropriada. Perigoso, né? Segunda vez que eles falam aí que é temporário. O Banco Central aqui já aprendeu bem o que são os efeitos secundários da inflação, né? De um choque de oferta, que é isso que o Banco Central tem que controlar, mas vamos ver, vamos ficar de olho, né? E claro, como a gente já vem falando, como você mencionou, um dos principais eventos dos próximos meses vai ser a indicação do novo presidente do Fed. Bom, gente, então falamos bastante aqui hoje, mas o relatório tá completo, tá super interessante, cheio de informação, então a gente convida vocês a lerem ele com bastante atenção e seguirem o nosso conteúdo, como sempre, aqui, né, em conteúdos.xpi.com.br e, claro, aqui também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada mais uma vez, Irene, por estar aqui com a gente hoje. E é isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui, a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.